Quarteto Fantástico Primeiros Passos, eis a questão. Fantástico ou fiasco? Acho que essa é basicamente a pergunta que todos nós estávamos nos fazendo depois desses últimos anos de Marvel. Esse seria o ponto de virada que ditaria o rumo que a Marvel tomaria nos próximos anos. E após estar fadigada e com a estrutura abalada, ela vem e nos apresenta essa pedrada. E que, para minha surpresa, Quarteto Fantástico não é apenas um bom filme, ele representa o futuro. Mas antes de eu dar continuidade, vocês já sabem o procedimento, vai deixando o seu like com extrema tranquilidade e segurança. Se não é inscrito, já vai se inscrevendo aí para dar aquela moral, ativa o sininho para não perder nada do que vai ficar saindo por aqui. Aproveita para me seguir lá no Instagram, o link já tá aqui na bio, e já vambora logo com isso, porque, meus amigos, o MCU tá vivo! Tá vivo! Olha, eu fui realmente surpreendido por aquilo que foi entregue em Quarteto Fantástico, porque o filme tinha uma grande responsabilidade. Buscar de volta o respeito dos fãs do MCU e reapresentar com um bom filme a primeira família dos quadrinhos. E pra mim, eles executaram isso de maneira deliciosa, porque esse filme, pra mim, se equipara aos bons filmes dos tempos de glória do MCU. Bom, o que dá para resumir dessa receita é que temos um sci-fi, uma boa pitada de drama familiar e aquela fatia generosa de aventura marveliana. Olha, eu já quero começar apontando aqui que visualmente, para mim, ele é um dos filmes mais bonitos de toda a Marvel. Toda a estética e ambientação, não sei para vocês, mas para mim trouxe uma sensação muito de conforto. Não sei se foi pela paleta de cores, mas eu tive muito dessa sensação. E o fato do filme ter uma temática sobre família, ele traz muito esse sentimento de conforto do lar. E essa escolha de fazer um filme nesse visual retrofuturista foi uma das escolhas mais assertivas, porque além de conversar com a temática do filme, ele traz um ambiente muito original para os padrões do filme do MCU. E é algo que eu comentei também no meu review do Superman, que é um visual muito voltado para quadrinhos mesmo, não é um ambiente como se fosse no nosso mundo real. É um ambiente de quadrinhos. E é algo que eu estou apostando que nós vamos ver nos próximos filmes daqui pra frente. E cada detalhe nesse filme, seja nas roupas, nos objetos que remetem ali aos anos 60, traz um charme muito vintage pro filme. Sem contar aquela sensação de nostalgia para quem gosta da cultura daquela época. E ele tá bem longe de ser um filme original, ele segue bem os padrões ali da Fórmula Marvel, bem redondinha, bem fechadinha, mas o filme tem algumas particularidades que tornam ele bem notório. Por exemplo, o senso de urgência que o filme traz, principalmente ali pelo meado do segundo ato, te deixa acelerado junto com o filme, e que é um ponto que eu tenho a questionar. Porque mesmo que ele tenha esse sentimento de senso de urgência por conta da ameaça que o filme transpassa, ele acaba sendo um filme muito rápido e fica muito perceptível que faltou tempo de tela para abordar certas coisas. Apesar de ele ter interações muito interessantes ali com os personagens, que para mim é onde o filme mais prospera. Joseph Kim traz ali o Johnny, zoeiro e mulherengo como sempre, mas trazem com ele não só uma abordagem cômica, mas dão um arco para ele com uma certa profundidade, dão uma utilidade para ele dentro de coisas importantes dentro do filme, e o arco dele acaba se conectando com o arco da Shalla-Bal, e acaba sendo por conta dele que ela tem o seu desenvolvimento. A Shalla-Bal aqui, sendo uma antagonista do filme, a surfista prateada, mesmo que com poucas cenas mostrando a respeito de quem ela é, você consegue entender das suas motivações. Mas é aquela questão que eu falei antes, dá pra você entender? Dá. Mas precisava um pouco mais de tempo de tela com aquela personagem para você conseguir absorver melhor a respeito dela. Mas apesar dos pesares, a atriz Julia Garner consegue entregar bem, tanto no drama quanto na imponência da personagem. Ebon Moss, que faz o Ben, com poucas nuances e poucos detalhes nas cenas, você consegue perceber uma ternura genuína no olhar do personagem. Porque apesar de todo o CGI, eu consegui ficar muito investido, porque é perceptível todo o drama e complexidade que esse personagem carrega. E ainda assim, ele não perde aquela pose de tiozão, aquela vibe de tiozão que todo mundo adora. A Vanessa Kirby, que interpreta a Sue Storm, ela aqui pra mim é o coração do filme, trazendo todo o peso do drama da maternidade e o espírito protetor de uma mãe. O afeto e a proteção do seu filho é o catalisador principal da trama, porque não só pra ela, mas pra todo o time, ele é a motivação principal. E não menos importante, mas com extrema importância, Pedro Pascal. Esse cara basicamente está em quase todas as franquias de mais importância da atualidade. Mas o cara é brabo, né, mano? Ele manda muito bem como Reed Richards, consegue transpassar o pai, o gênio, o herói
tudo isso com maestria. E ele se mostra um cara tão superior de intelecto que o cara basicamente se afasta de tarefas humanas simples e básicas, como o simples fato de montar o berço do próprio filho. Isso são pequenos detalhes, nuances mínimas que, se você for observar ali, você consegue entender mais das camadas que tem esse personagem. Ele transpassa culpa, medo, insegurança, mas é o mesmo personagem que consegue ter um poder de liderança e a capacidade de tomar decisões muito ousadas. E pela primeira vez no cinema, um personagem fez eu sentir medo de verdade. Nem com Thanos eu fiquei tão apreensivo com o que ia acontecer durante o filme. A interpretação do Ralph Nelson teve um peso tão grande que fez o cinema estremecer, tanto pela presença e imponência e tanto pela estrutura colossal. E isso faz não só vocês verem, mas sentir todo o terror que aquela figura traz para os personagens em tela. Bom, em todos esses critérios citados acima, em questão de visual e atuação, nós realmente fomos bem servidos. Falando novamente em visual, o CGI realmente está muito bem feito. Tirando aquela parte do bebê reborn, que é quando eles apresentam o Franklin Richards, mas no geral o resto está tudo muito bem feito. E parece que boa parte do orçamento foi toda investida no Galactus, porque realmente convence. Até mesmo ali os efeitos dos poderes tá tudo muito maneiro, tá tudo muito bacana. Apesar de eu ter achado que o Senhor Fantástico foi bem nerfado ali com relação aos poderes dele, mas eu acho que eles compensaram bastante ali com relação à genialidade do personagem. Em questão de história, ela soa de forma bem simples. É um filme que se propõe a ser um filme de ficção científica, mas de maneira bem mais leve, com aquelas nuances de família, e o bacana é que ele não é um filme de origem. Eles já trazem esses personagens como heróis já estabelecidos nesse mundo. E apesar deles apresentarem sim ali a maneira como eles surgiram, como eles ganharam os poderes deles, eles fazem isso de forma inteligente, sem precisar tomar muito tempo de tela. E diferente de outros filmes da Marvel, ele não perde tempo em tramas paralelas e também não está cheio de piadas desconexas minando o tom do filme. Ele vai do ponto A ao ponto B para chegar onde tem que chegar de fato. E agora, uma das coisas que eu mais gostei é o senso que o filme te passa de lugar comum. O aspecto de preocupação com coisas cotidianas é o fato que te deixa com uma certa leveza durante a jornada. E é isso que te faz ser pego de surpresa quando chega um momento de caos. As cenas de ação aqui são um ponto alto. Eu só senti um pouco de falta ali de uma interação em conjunto com os poderes dos heróis. Mas no geral, o filme realmente para mim foi muito satisfatório. Agora, mais satisfatório do que isso é a cena pós-crédito. Gente, eu fiquei tão impactado que eu dei uma mordida no braço da minha esposa. Eu quase apanhei dentro do cinema, cara. Mas ver ali o primeiro vislumbre do Doutor Destino já deixa o hype no veneno. Mas aí eu me lembro que eu não posso me emocionar tanto. Contenha-se. A Marvel fez um pedido de desculpas com esse filme. Então eu tenho que avaliar como que ela vai se comportar daqui pra frente. Mas, brincadeiras à parte, acho que dessa vez eu realmente estou esperançoso com o futuro da Marvel nos cinemas. E isso já se prova, nas bilheterias já tá tudo fluindo. Eu tô muito feliz com isso, porque parece que finalmente a era dos filmes de super-heróis ressuscitou. Ganharam um novo fôlego e eu realmente estou curioso para ver o que eles vão fazer com isso. Não me decepcionem. Você, Marvel e DC, as duas. Ai, ai, ai. Agora, eu quero saber de você. Aí, você acha que a Marvel ainda tem bala na agulha? Você acha que a Marvel ainda tem garrafas para vender? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueçam de curtir e compartilhar para a família, os amigos, colegas, namorados, namoradas, ficantes, ex e afins. Me sigam também lá no Instagram. Beijo no coração. Bye!